Irmãos queridos, que Jesus continue a nos abençoar. Como sempre, uma noite especial para nós. É uma expectativa que se forma durante vários dias para nós subirmos a serra e abraçá-los, porque os temos com muita honra no nosso coração. E que seja sempre assim, a partir de agora. Obviamente, não nos percamos mais, por mais que renasceremos em contingências outras futuras, alguma coisa nos diz que o nosso perfume de amor nos unirá em outras oportunidades, né? Obviamente que vivemos dessa esperança racional e isso, sem dúvida, vai acontecer. O nosso expositor nos propõe, nesta noite, continuar trabalhando a obra que agora, dia 1º de agosto, irá fazer 150 anos. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Maurici vai colocar algumas fundamentações para nós sobre as intervenções, as proibições e a doutrina espírita, relacionar com a doutrina espírita, né? Antes que nós passemos a palavra aí, nós queremos dizer que sexta-feira começa então na nossa regional, por Santa Teresa, a Jornada Espírita com Orson Peter Carrara, um grande expositor de nível nacional, herdeiro das tradições de Cair Barchútil, de Matão, do Estado de São Paulo, a editora Clarim, grandes, realmente um potencial extraordinário, vai nos visitar então por 2 dias, 3 dias mais ou menos. Santa Teresa nós iremos na sexta-feira e depois ele volta para Cascavel e terá 2 atividades, das 14 às 17 horas, um seminário enfocando o planejamento reencarnatório na Sociedade Espírita Amor e Caridade. À noite ele migra para o bairro São Cristóvão, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, faz uma exposição enfocando uma das suas obras, me parece que ele está lançando, O Auxílio Virá. Até perguntei a ele quando, ele disse, olha, depende. Depende, o Orson é uma criatura maravilhosa. Domingo ele encerra a sua jornada voltando à Sociedade Espírita Amor e Caridade, às 9h30 da manhã, e vai trabalhar um tema exatamente comemorando os 150 anos do livro Céu e Inferno, os estados, Céu e Inferno como estados conscienciais, né? É a palestra que ele vai fazer domingo e possivelmente ainda um debate com aqueles que tiverem a possibilidade de lá estar. Então essas são as informações que nós estamos trazendo sobre o Orson. Maurici Machado, filho do coração, que nesta existência renasceu em Arroio Grande, né? Ele diz que Jaguarão faz parte da grande Arroio Grande, lá no final do Rio Grande do Sul, em 1967. Vinculou-se à doutrina espírita em 1992 e está mais afeto à Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde é tarefeiro da mesma sociedade. É coordenador de grupo de estudo, é expositor tanto da SIAC quanto da nossa regional, e o Maurici é corretor de seguros. Como ele vai trabalhar a temática do Céu e Inferno, eu gostaria de fazer uma pequena introdução do livro Kardec e a Revolução na Fé, do escritor Gerry Almeida, lá de Porto Alegre, filósofo, professor, e ele escreve algumas coisas interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar. Conclusão do livro. A proposta espírita da fé raciocinada continua desafiando todos os que seriamente se dedicam ao estudo regular dessa doutrina. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre isso, muito aprofundado, inspirado, diga-se de passagem. O Espiritismo não é uma questão de crença, mas de estudo e reflexão lógica, movidos pela observação meticulosa dos fatos cotidianos. Muito menos se trata de uma nova religião, buscando impor sua fé pelo simples proselitismo. Dá para notar que nós não enchemos, né, as coisas, né? Quem assim age demonstra desconhecer os fundamentos daquilo que aceita e ensina. A doutrina espírita é uma questão de foro íntimo. A fé raciocinada é efeito dessa revolução iniciada por Kardec, estimulada pelos ensinos dos espíritos, criteriosamente estudado, comparado e coordenados por ele. Por se apoiar na inteligência e na compreensão das coisas, a fé deixa de ser vacilante e frágil.
Mas não se trata de uma fé presunçosa, pois, utilizando do raciocínio, percebe também seus limites, estimulando paciência e humildade. A concepção de fé, desde as suas expressões mais ancestrais no pensamento hebraico, passando pelo cristianismo pós-Jesus e suas ramificações a partir do século XVI, vem apresentando mudanças e permanências. Mas foi somente no século XIX que Kardec, ao fazer a crítica da fé cega, promove uma verdadeira revolução na relação do homem com esse sentimento. E nós vamos ver também agora Maurício abordando esta temática das intervenções de proibição relacionando com a doutrina espírita, como isso tem fundamentação. Portanto, uma vez mais honrado, vamos ouvir o nosso Maurício Machado. Companheiros, que Jesus nos abençoe. Dizer da alegria de retornar a esta casa, muito particularmente da honra de poder conduzi-los em reflexão. Como identificamos na doutrina espírita um tesouro de manancial inesgotável, nos beneficiamos desse tesouro, cabe-nos então a oportunidade de dividi-los com aqueles que caminham conosco. Desde algum tempo, nós estamos estudando o céu e o inferno. Identificamos então na proposta kardeciana para as nossas vidas, uma proposta voltada para o campo da instrução do espírito imortal e sendo orientado por outros que viram antecipadamente que existe uma forma de passar a doutrina dos espíritos de uma forma metódica para que a gente possa então construir o pensamento, identificando os princípios e fazer as reformas, pois que agora, finalmente, depois de muito tempo, identificamos que a doutrina espírita não é para o outro. A doutrina espírita é para nós. E nesse século de luzes, onde Allan Kardec, esse eminente discípulo de Jesus, já trabalhava a pedagogia no sentido de orientar as criaturas. E identificamos que existe uma proposta de conduzir as criaturas no conhecimento espírita. Publicou-se o Livro dos Espíritos, 4ª parte, Esperanças e Consolações. Da 4ª parte, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que agora, 2015, comemora 150 anos. Sabendo então que ali Allan Kardec faria um trabalho de construção de novos pensamentos para conduzir os espíritos não só para aquelas épocas, para os dias atuais e para o 3º milênio, nós vamos tentando então trazer a doutrina espírita e dar à doutrina espírita essa sequência lógica de pensamento. E a gente vai percebendo então que existe um encadeamento de ideias que para nós que queremos voar mais alto, voluntariamente, fazendo essa opção, nós temos que entender que existe sim uma preparação para o nosso espírito na busca da luz. Dentre estas, nos são subtraídas algumas ilusões. E Allan Kardec ele foi prodigioso nesse processo, porque século XVIII, a ciência avançando, a tecnologia também, muito particularmente a filosofia, Paris, cidade luz, grandes espíritos encarnaram aquela época, grandes pensadores que 150 anos depois, 158 anos depois, e o pensamento deles permanece intacto, iluminando as criaturas. E Allan Kardec, então, com a sua lucidez, com o seu bom senso, com a sua lógica, trazendo Jesus de volta, oferecendo os ensinamentos de Jesus para as inteligências que evoluíram,
que foram desenvolvidas, que se aperfeiçoaram. E aí a ruptura com a ilusão. Não, o céu e o inferno não são lugares circunscritos. São estados de consciência. Não, anjos, demônios não são seres à parte da criação. São espíritos na grande escalada evolutiva do imperfeito para o perfeito. Não, mas penas eternas estão em desacordo com a justiça divina para nós, os seus filhos, nos rumos da evolução. Então, chega o céu e o inferno, e na primeira parte de o céu e o inferno, as objeções oferecidas pelos princípios razoáveis trazidos pelos benfeitores espirituais a tudo aquilo que era base de crença comum até então oferecida à humanidade. A subtração da ilusão. E nós vamos pegar um texto desse Espírito que em muitas oportunidades nos auxiliou quando sofríamos, pois que ignorávamos muito do que hoje sabemos. O Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, ele vai, num parágrafo, fazer uma síntese perfeita daquilo que devemos observar. Ele escreve assim: o espírita cristão é convidado a testemunhos mais ásperos. O espírita cristão, então, nós somos convidados pelos benfeitores espirituais a darmos voos mais altos, a darmos os nossos testemunhos nesse mundo de ilusões, nesse mundo de provas, nesse mundo de expiações, a nos mantermos firmes nesse ideal novo trazido pelos benfeitores espirituais, onde não mais velhos gestos de religiosidade externa e estéril devem fazer parte das nossas vidas. Não, nós somos convidados a testemunharmos Jesus, não na intimidade dos templos, mas nas ruas. E estabelecermos um combate, um bom combate, agora não mais contra o outro, mas conosco. E aí, nesse processo de busca de iluminação, de autoconhecimento, de autodescobrimento, nós fazermos as renúncias necessárias, os sacrifícios necessários e darmos e aceitarmos aquele convite que foi nos feito há muito tempo atrás, de renunciarmos o mundo e atendermos aos princípios razoáveis apresentados por Jesus. E isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz constrangimento, porque são hábitos cristalizados na nossa intimidade que nós somos agora convidados a deixar de lado. E isso vai nos trazer dor, sofrimento, porque isso nos dava prazer. E isso vai nos fazer ser diferente. E ser diferente muitas vezes traz aborrecimentos que só aquele que está passando por esse processo de autoiluminação às vezes consegue identificar. O espírita cristão, então, ele é compelido à batalha solitária. O espírito, ele avança mais um pouquinho, porque muitos de nós, aqueles que livremente fizemos a opção de nesta encarnação nos vincularmos às hostes do Consolador, nós muitas vezes ficamos sozinhos na nossa caminhada. Os nossos amores não nos acompanham. Muitas vezes o nosso cônjuge faz a livre opção de estacionar
E como nós olhamos e já deslumbramos luzes, nós sabemos que temos que avançar. E muitas vezes, sozinhos, fazemos o encaminhamento em direção à luz. E isso nos traz dor, porque gostaríamos que, se o companheiro ou a companheira que não optou, não fez a mesma opção que nós gostaríamos que os nossos rebentos, pelo menos eles, aqueles que não são os nossos filhos de agora, mas são os filhos da ânsia da vida, os filhos da nossa alma, que agora geramos e agora temos a tarefa de educar. E nós nos esforçamos em apresentar-lhes a doutrina espírita, mas muitos deles não vêm conosco. E nós procuramos viver a doutrina espírita dentro do lar, fora do lar, em sociedade. Fazemos os nossos esforços, mas vem o benfeitor Emmanuel nos socorrer nesse momento, porque muitas vezes isso nos entristece, nos enfraquece, nos fragiliza. E não são poucos aqueles que desistem da caminhada que se propuseram antes de encarnar fazer. Somos então, na orientação segura do Espírito Emmanuel, compelidos à batalha solitária. E ele avança. E nós, os espíritas cristãos, somos convidados a modificar os roteiros. Porque a lei do esquecimento na carne, ela constrange as nossas possibilidades espirituais. E muitas vezes nós somos conduzidos, arrastados pela multidão. E de uma forma ou outra, através dessas páginas que eram interditadas, que eram proibidas, porque a comunicação ela não era recomendada pelos grandes orientadores religiosos do mundo, nós temos as páginas espíritas à nossa mão. E aí os benfeitores espirituais, eles traçam roteiros sublimados, em desacordo com a proposta dos homens comuns que vivem no mundo material. E o espírita, ele é convidado então a estabelecer dignidade nos seus atos internos e externos, na sua vida. E aí aquilo que era simples passa a ficar um pouco mais complexo, porque não me é mais recomendado apenas não fazer o mal, não. Agora, o bem é uma imposição, eu sei que eu tenho que fazê-lo. E aí eu tenho que estabelecer novos padrões de comportamento, novos roteiros, por isso que ele fala aqui de roteiro modificado. Não basta pura e simplesmente dar honra ao meu trabalho, dignidade à minha vida, não. O outro passa a ser, para mim, o meu irmão de caminhada evolutiva. E a sociedade, eu passo então a perceber que eu não só posso, como eu preciso estabelecer o bom combate. E eu começo então a fazer uma distinção entre aquilo que eu admitia fazer e aquilo que eu tenho que fazer. E o meu roteiro então ele é alterado. E ele vai falar aqui dos ideais selecionados. O roteiro modificado e o ideal selecionado. Porque aquilo que era principal passa a ser acessório. E aí você anda 400 quilômetros no dia para você cumprir com a tua obrigação. E aí não interessa mais se você está com dor de cabeça ou não. Aí pouco importa se você tem voz ou não, se você tem tempo ou não. Você sabe que você tem que fazer a tua tarefa. Você tem que dar conta da tua administração. Ideais sublimados. E por fim ele conclui, porque nós só peguemos essa frase para introduzir a obra. E ele fala assim: e através do Espiritismo cristão são-nos subtraídas as ilusões. Porque nós éramos seres que vivíamos
desinformados. Nós ignorávamos exatamente quem nós éramos, o que nós estávamos fazendo aqui. E as nossas ilusões são retiradas, porque hoje o espírita, nós sabemos que nós somos seres imperfeitos. Nós achávamos que não. Hoje nós temos convicção de que a imperfeição é que me caracteriza. E eu preciso avançar. Então eu não tenho mais ilusões com relação, porque os benfeitores espirituais, eles me permitiram esse olhar não mais para fora, mas para mim, porque eu tenho que dar conta, afinal, das minhas imperfeições, não das tuas. Então, quando Allan Kardec ele vai trabalhar o céu e o inferno, ele vai estar trabalhando muito apropriadamente essa questão da ruptura com a ilusão, daquilo que era convencionado. Mas antes de adentrarmos a obra, me permitam, companheiros, conversar com vocês de uma pérola que eu achei na Revista Espírita de 1865, agosto, não por acaso, o mês que Kardec estaria publicando o Céu e o Inferno. E ele vai falar o que ensina o Espiritismo. Eu acho que merece uma análise mais profunda. Chega em casa, digita lá, Revista Espírita, agosto de 1865, ou Revista Espírita de 1865, agosto vai estar lá, o que ensina o Espiritismo. E nós retiramos, obviamente, um parágrafo. Ali é uma dissertação, bela, linda, profunda. Os princípios espíritas todos ali elencados, para que não tenhamos dúvida, afinal de contas, por que veio a doutrina espírita? O que nos ensina a doutrina espírita? Como nós estamos introduzindo a obra aqui, nós vamos falar algumas coisas. O Espiritismo retifica todas as ideias falsas que se tivessem sobre o futuro da alma. Olhe o gigantismo da proposta, uma retificação daquilo que até então haviam ensinado ao homem que ignorava o seu destino. Porque as informações a respeito da alma, do mundo espiritual, elas não só estavam equivocadas, como incompletas. Precisavam ser retificadas, porque aquilo que Jesus trouxe, eles haviam adulterado quase tudo. E Kardec, orientado pelos benfeitores espirituais, ele vai fazer esse trabalho de retificação, de conserto de informação, trazendo luz, então, para aquele que era o grande ponto filosófico, afinal de contas, para onde vamos? Quem nós somos? Perguntas que até hoje uma parcela significativa da humanidade não consegue responder. E as nossas crianças, na evangelização infantil, eles já sabem de onde vieram, o que tem que fazer aqui e para onde é que vão. E ele vai também fazer as observações a respeito do céu, a respeito do inferno, das penas futuras. Então ele retifica essas ideias falsas, mas ele vai falar assim: destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas das penas eternas e dos demônios. Numa palavra, a doutrina espírita então descobre-nos a vida futura e nos mostra racional, conforme a justiça divina. E nós particularmente achamos interessante, porque às vezes nós vivemos uma vida inteira e não nos questionamos. Porque se tem coisa que é certo, é que nós morreremos. Mas muitos, dentre esses muitos são os espíritas, médiuns, expositores, coordenadores, doutrinadores, que têm noções imprecisas
e inexatas, porque não estudaram, apesar das informações estarem materializadas nessas obras aqui referenciadas, não estudaram o destino da sua alma depois da transição da vida corporal. Então, o Céu e o Inferno, nesses 150 anos, é uma obra indispensável para aquele que quer encher-se de cultura espírita, de informação espírita, porque as noções que nós temos a respeito da imortalidade ainda carece de estudo e de reflexão mais profunda. E Allan Kardec então vai falar agora em O Céu e o Inferno, como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários, porque ele era um estudante do comportamento humano. E aquilo que era extraordinário, o senso comum desconhecia, o homem vulgar, ele via nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural. Imaginemos, companheiros, a doutrina espírita não estava materializada, nada escrito, mas as mesas giravam. Os fenômenos espíritas aconteciam nos saraus franceses e o povo se divertia com aqueles fenômenos. Kardec viu ali um fato a ser estudado. E com o seu bom senso e com a sua lógica, ele extraiu desses fatos aquilo que é para nós objeto de análise e estudo nessa encarnação. Materializou toda a doutrina espírita. Então o vulgo via nesses fenômenos uma causa de sobrenatural. Não era objeto de análise, não era objeto de estudo, era sobrenatural. E ele vai falar que a superstição completou o erro, ajuntando-lhe absurdas crendices. Então eles tentaram pegar aqueles fatos e, através da superstição vulgar, que ainda nos dias atuais se faz presente, não deram importância àquele que seria, senão, um dos fatos mais extraordinários que a humanidade foi revelada. Naquela época, como agora, e vocês aqui em Guaraniaçu, muito provavelmente são vítimas ainda desses homens e dessas mulheres preconceituosas, desse homem e dessa mulher que não avançou nos seus ideais cristãos. Por toda parte, e acredito que até hoje, surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Tudo que era extra-humano, além das possibilidades humanas, o diabo estava por trás, Satanás estava por trás, o demônio estava por trás. E ainda nos dias atuais, quantos companheiros de jornada evolutiva, quantos companheiros propensos ao bem, mas que veem em nós, espíritas, seres endemoniados. Nós ainda, lá em Cascavel, é chique ser espírita. É chique ser espírita. Mas para aqueles companheiros de cidades menores, onde a igreja exerce um papel muito relevante, muito forte, nós, os espíritas, somos discriminados, perseguidos, caluniados, difamados. E se não fosse os frutos da nossa fé, muitos deles poderiam até fazer como faziam antigamente. Mas como a nossa fé, ela é uma fé que obra, tem os seus resultados, tem os seus frutos, eles acabam nos respeitando pelos resultados daquilo que produzimos na sociedade. Então, Allan Kardec vai falar uma coisa muito interessante aqui. Até as coisas melhores, até as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o ciclo das ideias, muitas vezes foram tidas como diabólicas.
Orientado então por Jesus, a terceira revelação descia aos homens, a luz de volta às trevas, e tudo era obra do demônio. E como a gente percebe isso, como o Kardec ele foi consciencioso, como ele conseguiu separar o erro, como ele foi inteligente, as descobertas mais úteis, as coisas melhores. E aí ele avança um pouco mais e no outro parágrafo ele fala assim: enquanto não se possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. A verdade podia ser desviada. E o homem era conduzido como uma grande massa de manobra, subtraindo então do espírito, que é o ser pensante, as informações razoáveis que poderiam gerar equilíbrio, lucidez, esperança. Olha quanta crueldade, e também quanta insegurança, quanta incerteza, quanta dúvida, porque muitos já não acreditavam mais no demônio, nas penas eternas, mas essa era a verdade que estava disponível, e isso gerava incredulidade, isso gerava ceticismo, isso gerava dúvida. E a doutrina espírita então ela vem informar as criaturas a respeito dos seus destinos. Mas a igreja era firme, preponderante. Até algumas décadas atrás, o monopólio da crença. E Kardec vai nos trazer então, está lá em Céu e o Inferno. É um parágrafo. E ele vai discorrer sobre esses princípios, ele vai trazer lá, ele vai registrar. A igreja diz: há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. Agora há 20 séculos. Ainda eles falam. Há princípios, diz as igrejas, que são imutáveis. E aí, na argumentação razoável de Allan Kardec, que a gente precisa ter essa percepção, quando ele discorre a respeito dessas coisas, quando ele vai fazer uma refutação, por trás da refutação de Allan Kardec, não é letra morta, é atender às nossas expectativas, porque ele faz a gente pensar, raciocinar. Mas por quê? Aí ele vai dizer assim: o erro, seu erro, o erro da igreja que assim ensina, que assim catequiza, que assim doutrina, é precisamente esse, o de não levar em conta o progresso das ideias. Então você cristaliza no erro. As ideias surgem, porque é da lei, existem leis que regem os espíritos, leis que regem os mundos, e a lei do progresso é uma dessas. Então, queiram eles ou não, o progresso vai acontecer. Dentro ou fora do templo, o progresso vai acontecer. Dentro das igrejas ou fora delas, o progresso vai acontecer. As ideias avançaram, mas como esses princípios eram imutáveis, obviamente que eles incorriam em erro. Por quê? Porque as inteligências avançavam, as ideias progrediram e progridem ainda. E nós espíritas precisamos ter essa percepção, porque nós desvalorizamos, menosprezamos o que está exarado nas obras espíritas. E isso vai ter consequências no nosso processo evolutivo. Desconhecer a doutrina espírita nos dias atuais é gravíssimo. E nós não podemos incorrer nesse erro. Mas Kardec avança um pouco mais, porque ele fala assim:
é supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. Então Deus, Ele é menos que um professor, porque um professor que entenda minimamente da pedagogia das crianças, ele vai ensinar a criança, o jovem, o adulto, de acordo com o seu desenvolvimento intelectual. É assim que nós aprendemos nas escolas, é assim que nós aprendemos na academia. Agora, Deus é insuficientemente sábio, porque Ele não proporciona revelação ao desenvolvimento das inteligências. Então, o Vanim, ele desenvolveu, ele foi atrás, ele pesquisou, ele estudou. Mas a informação não chega para o Vanim. Mas que Deus é esse? Afinal de contas, apesar de sermos aparentemente muito semelhantes, existe muita diferença entre nós. E a inteligência é uma delas. Então, a gente percebe depois de algum tempo no movimento espírita que os espíritos, eles vão intuindo, eles vão envolvendo de acordo com que nós avançamos. Alguns, por má vontade, por preguiça, por negligência, permanecem estacionários. Outros, por dedicação, por esforço, por renúncia, por disciplina, estudam, leem, obviamente que são secundados pelos benfeitores espirituais nos seus esforços. E nós percebemos que existem alguns companheiros que chegam na casa espírita retardatários nesse processo de conhecimento da doutrina espírita, mas logo destacam-se, iluminam-se, porque os benfeitores espirituais, eles vão nos informando de acordo com a relação do desenvolvimento das nossas inteligências. E aí ele vai falar assim, em suma, é falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Então a doutrina espírita, ela atualiza o pensamento de Jesus de acordo com as nossas inteligências. Não é que ele deixou de falar alguma coisa, não, ele falou tudo. Ele disse tudo. Ele revelou muito, mas nós tínhamos a percepção de entender o que ele falou? Não. Aí nós avançamos intelectualmente, a gente volta lá e aí começa a dizer, não, mas isso aqui também pode ser isso, isso aqui também pode ser isso, isso aqui também... E nós não conseguimos fazer isso sozinho. E aí os benfeitores espirituais, eles vão nos ensinando, né? Então é óbvio que Jesus não falou tudo. Não, até Kardec faz esse apontamento, ele não falou tudo, mas o germe do ensinamento que nós carecemos, que nós precisamos, ele falou. Só que nós não entendemos. E até hoje nós temos muita dificuldade de entender o que ele veio nos dizer, o que ele veio nos ensinar. Por isso precisamos nos esforçar. Mas nós estamos falando aqui, companheiros, não podemos perder o foco, de interdições e proibições. Interdição e proibição. A comunicabilidade dos espíritos é um princípio espírita. E isso, muitas vezes, não é ensinado. Pasmem, isso não é ensinado na intimidade das casas espíritas. Tem muita gente que é apaixonado pela doutrina espírita, pela moral espírita, pela filosofia espírita, mas ele não conhece o princípio que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, que é a comunicação com os espíritos. A parte experimental da doutrina, a pessoa não se interessa, ou não estuda, ou não tem noção da complexidade e da grandiosidade dessa informação. Não sei se consciente ou inconscientemente, ele não busca a comunicação, que é a parte experimental da doutrina, muito explorada por Kardec e negligenciada por uma parcela significativa do movimento espírita. Como que se a comunicação se a doutrina espírita não tivesse nascido através da comunicação. E nós
deixamos de ter contato com as inteligências desencarnadas. Muitos companheiros encarnam e desencarnam. Nós estávamos fazendo palestra sábado passado, aí o companheiro falou assim, fez uma referência elogiosa à palestra, nos chamou lá, fez uma referência, e aí depois ele falou, olha, eu sou do tempo em que os espíritas eram batizados nos centros espíritas. Fazia mais de 50 anos que ele nasceu dentro da uma família espírita, né? E as pessoas não travam contato, não se interessam por isso, não participam das reuniões, não leem a respeito disso, como se isso não existisse, como se nós não fôssemos influenciados pelos espíritos. E a pessoa não entende como surgiu a doutrina espírita. E aí Allan Kardec vai fazer uma referência aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 a 18, quando ele fala assim, o verdadeiro sentido dessas palavras do Evangelho, através dos Atos dos Apóstolos, onde está lá exarado, eu repartirei meu espírito por toda a carne. É linda essa passagem. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Nesses dias, então, eu repartirei o meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então a gente acha linda a doutrina espírita no seu aspecto moralizador, bem escrito, com seus princípios razoáveis, mas a gente não teve o alcance da importância que tem a comunicação, porque esse princípio, tão antigo quanto o homem, merece, agora que nós desenvolvemos a inteligência e temos um código, que é o livro dos médiuns, para bem nos conduzirmos, merece ser estudado e refletido. E aí Kardec vai fazer uma pergunta, terão os teólogos de hoje, porque eles proibiram, interditaram, é coisa do demônio, é coisa do diabo. Não pode. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Porque Moisés proibiu, mas eles não falam por que proibiu. E ele tinha mesmo que proibir. E naquela circunstância, sob aqueles aspectos, daquela forma, nem os espíritos recomendam. O próprio Kardec não recomenda. Nós, os espíritas, não recomendamos. E Kardec vai defender o posicionamento de Moisés em o céu e o inferno. E o grande legislador não podia fazer outra coisa. Agora, Jesus proibiu as comunicações? Não proibiu as comunicações. Nenhuma referência nos evangelhos a respeito da proibição, da interdição das comunicações. E aí Kardec pergunta então, terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos, os pais da igreja? E aí ele faz uma proposição. Por que não ver então o dedo de Deus na realização daquelas palavras? E aí tem uma frase linda, que está lá no céu e inferno, mas Kardec tirou lá do livro dos médiuns. E a gente tem que ter o gosto por essas coisas, porque é isso que vai nos fazer felizes. Não é o que nós somos, não é o que nós temos, mas é o que nós conhecemos. Ele fala assim, os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a terra, não fazem os espíritos depositórios do segredo de Deus. Não vêm aqueles espíritos simples, com a sua missão de semear a terra, plantar a semente, produzir o grão, alimentar as criaturas. Mas os espíritos sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios.
Então, às vezes, nós menosprezamos quem? Eu, ser instrumento dos benfeitores, eu com as minhas imperfeições, eu com as minhas dificuldades morais, eu com as minhas limitações intelectuais. Mas a proposta da doutrina espírita, assim como foi para Allan Kardec, porque Kardec não tinha a dimensão exata do que lhe era a responsabilidade. E os Espíritos falaram para ele: não te basta escrever 1, 2 ou alguns livros, é necessário que tu te exponhas. Agora, companheiro, companheira, sejamos razoáveis. Tanta informação, tanta luz para nós ficarmos na obscuridade, na inatividade, na indiferença. É óbvio que o Senhor da vida programa algo maior para as nossas existências, mesmo que a gente não se ache capaz. E aí Kardec volta a carga. Mas vos admirais que bons espíritos venham aos hereges, que os bons espíritos venham aos ímpios. Kardec faz essa pergunta. Afinal de contas, o que tenho eu de especial? E ele mesmo, Kardec, responde que nós nos esquecemos daquilo que Jesus ensinou mais uma vez. E o que o Mestre nos falou? Não é o homem são que precisa de médico. E às vezes a gente acha que a doutrina espírita é para o outro. Não, a doutrina espírita, lamentavelmente, viu, companheiro, companheira, não é para o outro. A doutrina espírita é para nós mesmos. Felizmente. E a gente precisa entender que nesse longo caminho ascensional que temos que percorrer, nós estamos dando os primeiros passos. Aquilo que ainda seremos, o nosso vir a ser, é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas não é na ociosidade, não é no desconhecimento, não é ignorando o grande livro da vida, é que nós vamos fazer os caminhos que precisamos fazer. E é aqui na Terra, nesse mundo, onde nos são impostas essas limitações, é que nós vamos fazer os caminhos que nos libertarão, as grandes trilhas de libertação que temos que percorrer, as grandes montanhas que temos que vencer. Porque o que vemos, por enquanto, é muita sombra, é muita névoa, mas já sabemos que por trás das sombras e das névoas, as luzes. Pois bem, vai falar Allan Kardec, os bons espíritos fazem o que faríeis, dirigem-se aos ímpios e lhes dão bons conselhos. E aí ele dá a recomendação para aqueles que agem assim, para aqueles que querem ainda interditar, para aqueles que querem ainda proibir, para aqueles que querem ainda doutrinar pelo medo, pelo temor, porque a doutrina espírita nos liberta dessas coisas. Ele vai dizer como que num lamento: em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora que bendizesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinita. Porque muitos de nós, naqueles momentos de dor, de solidão, onde os amigos não estão presentes, os parentes também não, muitos de nós só temos como recurso amigo as páginas envelhecidas de um livro psicografado. Quantos daqueles de nós que nos momentos de dúvida, de falta de consolo, de orientação segura, às vezes de um abraço amigo, às vezes de uma boa direção,
de um bom conselho, encontramos nas páginas espíritas a calma, a resignação, a consolação. Quantas vezes, particularmente eu que não tinha parente em Cascavel, que vim de outro estado, muitas vezes os amigos não são convidados a carregar a nossa cruz. A cruz é nossa. Somos nós que temos que dar conta dos nossos desatinos. A nossa semeadura, aquilo que fizemos por largo tempo, as dificuldades naturais que temos, a grande luta, somos nós que temos que fazer. Muitas vezes aqueles que nos acompanham, não é que eles não querem, eles não têm conhecimento, eles não têm sabedoria, eles não têm ciência, eles não entendem, eles não podem nos ajudar. Encontramos então nas páginas espíritas a diretriz segura para darmos mais um passo. Então, companheiros, nada mais nos é interditado, caminhando para as nossas considerações finais. Mais uma vez, Allan Kardec vai nos falar do Cristo. Mais uma vez, ele vai fazer a recomendação, a observação, porque os fariseus, eles não existiram à época só do Cristo. Nós temos os fariseus modernos, os fariseus da atualidade, aqueles que se acham os detentores exclusivos da verdade, como se o Evangelho de Jesus fosse patrimônio desta ou daquela igreja. É do mundo. E às vezes nós ficamos preocupados porque tem alguns companheiros ideais que querem se apropriar do Evangelho de Jesus como se fosse dos espíritas. O Evangelho de Jesus é da humanidade. E Allan Kardec vai fazer essa referência. Outra não eram a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, porque eles falavam assim: fazia o bem por arte do diabo. E o Nazareno lhes respondia, e essa deve ser a resposta do espírita que realmente entendeu a proposta dos benfeitores. Reconhecei a árvore por seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Mais uma vez, as orientações seguras de Jesus, para que nós não refutemos, para que nós não nos expliquemos, para que nós não nos justifiquemos. Nós, os espíritas, respeitamos toda e qualquer convicção sincera, toda fé, mesmo que esteja em erro, vai falar Allan Kardec, tem que ser respeitada. É um princípio de liberdade, é um princípio de tolerância que o espírita jamais pode, sob crime, sob pena de incorrer a uma não recomendação de Kardec, estabelecer combate com aquele que pensa diferentemente de nós. Aqueles que nos procuram livremente, lhes apresentamos a doutrina espírita. Se quiserem ficar conosco, sejam bem-vindos. Se não quiserem ficar conosco, que Deus lhes abençoe. E aí, nós vamos mais uma vez, para concluirmos, fazermos uma viagem pelo livro Vinha de Luz. Mais uma vez o benfeitor espiritual Emmanuel nos fazendo apontamentos razoáveis. E ele vai falar da razoabilidade. Ele vai dizer assim: não é razoável conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Como que dizendo assim: viu, tu que enterrou os teus talentos, nós te fornecemos a enxada em outros tempos e tu deixastes enferrujar pela falta de utilização. Agora, ficamos aqui, é razoável, não é razoável desenvolver em ti os talentos que dormem. A proposta é, viu, nós não vamos fazer isso se você não for utilizar. Se você for mais uma vez enterrar. É como que os espíritos estão dizendo assim: meu filho, vem para a luz. Meu filho, sai da inatividade. Meu filho, ocupa-te com o bem,
que eu te darei os instrumentos necessários para que tu possa te conduzir com mais equilíbrio, com mais paz. E aí, mais uma vez, Emmanuel dando uma recomendação segura, porque esse processo ele é lento, ele é difícil, ele é amoroso, mas ele tem um roteiro, e ele fala assim: aproxima-te dos piores para os ajudar. Aí ele vai mais um pouquinho e fala assim: aproxima-te também dos melhores para aprender. Olha a sabedoria do benfeitor espiritual. E aí, seguindo a proposta do Cristo, amarmos-nos servindo uns aos outros constitui para nós o glorioso caminho da ascensão. Então, companheiros, em outros tempos esses que já se foram, não nos era permitido muitas coisas, desenvolver particularmente as nossas possibilidades, as nossas potencialidades espirituais. Não mais. Hoje, tudo nos é lícito. Nem tudo nos convém, mas nós podemos sim estreitar as relações com aqueles que cuidam de nós, nos protegem, os nossos guias, os nossos mentores, os nossos amigos da espiritualidade, os nossos anjos protetores. A Casa Espírita vem então, nesse momento, preparar o nosso espírito para a nova era que está nascendo. A era da comunicação, a era da espiritualidade, a era da redenção, onde finalmente eu entendo que eu sou um espírito que tem um corpo, onde finalmente eu entendo que tem uma programação divina para a minha vida, onde finalmente a vida passa a ter sentido. Abençoemos então esses momentos, porque muitos não conhecem essas informações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire, porque o caminho é árduo, mas as bênçãos que colheremos através desse conhecimento adquirido pelo nosso esforço na literatura espírita, na prática espírita do dia a dia, nos fará bem. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.